Olá, paz e bem, meu irmão e minha irmã. Bem-vindo você que chega para partilhar conosco o Evangelho de Jesus nesse fim de tarde trucidante de calor aqui em Belo Horizonte, em que a gente se encontra mais uma vez para que essa palavra possa ser um refrigério nesses nossos passos em tempos tão difíceis. Hoje, dia 3 de outubro, para nós é uma data muito especial porque nós celebramos o aniversário da morte de São Francisco. Então, para nós é o dia de celebrar aquela oração tão tradicional dos lugares onde estamos, que é o trânsito de São Francisco, a passagem definitiva que marca o fim da passagem de sua vida, né? E amanhã, dia 4 de outubro, é a solenidade de São Francisco. Então, a despeito das proibições litúrgicas, né, Douglas? Amanhã nós vamos celebrar aqui a solenidade de São Francisco. Mas por esse mundo afora de meu Deus, nós vamos celebrar o 27º domingo do tempo comum. Então é isso que nós vamos partilhar. É o Evangelho do 27º domingo do tempo comum do ano A. O texto é Mateus 21, 33 a 43. É o texto imediatamente seguinte ao texto que nós lemos na semana passada, que era aquele texto daquela parábola curiosa do pai que tinha os 2 filhos e pedia aos 2 filhos que fossem trabalhar na sua vinha. Um dizia que não iria, mas acabava indo. O outro dizia que iria sim, senhor, e acabava não indo. E a discussão era quem de fato tinha feito a vontade do pai. E aí os fariseus e os sacerdotes e os chefes e toda aquela gente, a autoridade de Jerusalém, disse que era aquele que mesmo sem dizer acabou fazendo a vontade do pai. E aí nós íamos aprendendo de Jesus que mais do que uma questão de dizer muitas coisas, mais do que uma questão de uma correção da palavra, ortodoxia, a fé se mostra numa coerência do gesto, numa coerência da ação, na ortopraxia da vida, e que, sendo este texto um texto do 5º livro de Mateus, do livro escatológico, então, na verdade, os critérios últimos da nossa esperança e os critérios definitivos da nossa esperança derradeira não estão tanto no encanto e na multiplicação da verborreia de nossas palavras, mas está muito mais na delicada e exigente coerência de nossas ações. Muito bem, esse era o texto da semana passada. E aí, hoje, então, continuando o mesmo capítulo 21, nós lemos uma outra parábola, deixa eu ver se ele chama de parábola, e em que Jesus continua desenvolvendo esses critérios da nossa esperança, que valem para agora, que coincidem em última instância com os critérios da nossa esperança definitiva. Então, Mateus 21, 33 a 43. E o texto diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Assim como na semana passada, essa introdução não pertence ao texto, não é? Mas ela é importante para que a gente se lembre que lá no começo do capítulo 21, Jesus tinha entrado em Jerusalém, tinha colocado para fora do templo os cambistas, aqueles que faziam do templo um mercado, e depois disso ele começa uma discussão com os sacerdotes e com os anciãos do povo, que perguntam para ele de onde ele vem a autoridade para agir dessa maneira. Veja bem que a tradição sinótica de Marcos, Mateus e Lucas, ela concorda que esse gesto de Jerusalém, de Jesus entrar em Jerusalém e de fazer o que fez no templo, esse gesto se relaciona diretamente com a sua morte. Esse gesto é a causa imediata dos acontecimentos que virão depois. É por isso que a tradição sinótica coloca em torno desse episódio, quer dizer, depois que Jesus entrou em Jerusalém e esteve no templo, ali estão as discussões mais sérias de Jesus com esses que são os poderosos de Jerusalém. Até então, em Mateus, por exemplo, e sobretudo, ele tinha se enfrentado com os fariseus, por exemplo. Havia longas discussões com os fariseus, mas agora, no templo, Jesus discute com os sacerdotes e com os anciãos. E aí Mateus vai fazendo ver que o cerco em torno de Jesus vai se fechando, e esse gesto dele de arranhar a supremacia do templo e o poder daqueles que vivem do templo, isso vai custar de Jesus a vida. E em torno desse acontecimento, que para Mateus tem conotações escatológicas, é em torno desse acontecimento que vem as discussões que nós estamos vendo. Então, muito bem, é para esses
no ínterim dessa discussão, que Jesus disse o seguinte: escutai essa outra palavra. Escutai é um verbo importante na história do povo, afinal, é com esse verbo que o Deuteronômio 6,4 introduz o mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Escuta, Israel, o Senhor teu Deus é um. Então escutai, prestai ouvido, seria uma boa tradução. Escutai essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Para nós aqui em Minas Gerais, que não produzimos assim uva de maneira tão profissional, esse palavreado pode soar um pouco estranho, mas para os interlocutores de Jesus e para os leitores de Mateus, era um palavreado muito familiar, não só pela vida cotidiana deles, mas pelo peso escriturístico que essa imagem da vinha tem. Não é à toa que amanhã a primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 5, versículos de 1 a 7, que diz que o seguinte: vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. E ele diz que ele cercou, limpou, plantou, etc, etc. Porém, a vinha não produziu bom fruto. O que eu podia ter feito, pensa o dono da vinha? Eu devia ter cuidado melhor, eu devia ter feito o quê? Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou tirar a cerca e ela será devastada e etc. Para o povo que escuta essa palavra, isso era muito claro, porque na verdade o que está em questão, a vinha é o povo de Israel, é a casa de Israel que Deus mesmo plantou e dela cuidou, porém ela não produziu bons frutos de fidelidade à aliança. Por isso, em última instância, segundo o profeta Isaías, as cercas foram tiradas e esse país, esse povo, essa nação foi devastada e foi parar no exílio. Não é à toa que o Salmo canta: arrancastes do Egito essa videira e expulsastes as nações para plantá-la. Essa videira é o povo que vem do Egito. Enfim. Então a videira é o símbolo do povo antigo, da antiga promessa, da antiga aliança. Então quando Jesus começa a contar essa parábola, o leitor, assim como o ouvinte personagem, já sabe do que ele está falando. Muito bem, então ele plantou a vinha, cercou, fez tudo aquilo que é próprio de uma vinha. Depois arrendou-a a vinhateiros, a trabalhadores, e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? A parábola, já falamos disso em outros momentos, a parábola ela é uma narrativa intrigante. Ela é uma narrativa que busca envolver o ouvinte de tal maneira que, envolvido, ele possa responder e, sendo envolvido e colocando-se dentro da parábola, quando a parábola fecha na intriga e pede dele uma posição, ele acaba dando uma posição que talvez ele não desse se ele tivesse sido perguntado antes de ouvir a parábola. Ou seja, estando dentro agora, ele enredado se compromete com a parábola. É por isso que os chefes, ouvindo essa parábola, e já já Jesus vai demonstrar qual é que é seu objetivo ao contá-la, agora, respondendo à pergunta de Jesus, eles acabam se comprometendo com a resposta. Quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes as Escrituras,
A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. E aí, nessa hora, os ouvintes da parábola se dão conta de que esses vinhateiros que vinham negando ao dono da vinha os seus frutos e que tentavam se apossar da vinha com violência, inclusive matando aqueles enviados pelo Senhor, eles descobrem que são eles próprios. E aí, na verdade, o sentido da parábola é aquele mesmo sentido que nós já ouvimos na profecia, por exemplo, quando diz que os chefes do povo são pastores que pastoreiam a si mesmos, ao invés de pastorear o povo, são vinhateiros que cultivam a si mesmos, ao invés de cultivar a vinha, que é a aliança, a fidelidade do povo, etc. E o texto acaba aqui. Ou seja, nós sabemos que a comunidade de Mateus está em discussão direta com a comunidade judaica que está se reconstruindo. Afinal, depois da destruição do templo no ano 70, não existem mais sacerdotes, não existem mais os anciãos do povo, não existem mais os saduceus do templo. O que existem agora são os fariseus nas sinagogas com a Torá, com a lei, com a escritura, e que agora reorganizam a comunidade em torno não mais do templo, mas em torno da escritura e da sinagoga. E é com essa comunidade judaica que a comunidade de Mateus discute. Afinal, eles estão dizendo que a comunidade de Mateus, que a comunidade que segue Jesus, traiu a fé do povo, que eles não são mais o povo de Deus, que eles traíram a aliança de Deus. Os cristãos, por outro lado, dizem que não, que eles, na verdade, estão cumprindo até o fim aquilo que a Escritura disse sobre o Messias, que é Jesus, e que eles são, portanto, herdeiros dessa herança do reino que os antigos estão rejeitando. Então, nós já compreendemos de saída o que significa a parábola. Aqueles que não foram capazes de devolver ao dono da vinha frutos da fidelidade, já que a vinha é dele e a vinha não é própria, aqueles que não foram capazes de devolver tiveram a vinha tirada e essa vinha foi confiada a um outro povo que produzisse melhores frutos e que devolvesse o dom do fruto no tempo devido. A comunidade de Mateus se compreende nesse lugar de ser a nova herdeira do reino, uma vez que os antigos herdeiros não souberam reconhecer o filho, mataram o filho, antes dele mataram aqueles que eram enviados. Lembre-se que a tradição sinótica, mesmo no Evangelho de João, se refere muitas vezes aos antigos como sendo os matadores dos profetas, os matadores dos enviados de Deus, e que agora vão matar também o filho, assim como na parábola. Ok, a comunidade de Mateus se entende como essa herdeira. Tá, mas e a gente? Porque no fundo, essa tentação de se apropriar da aliança como se ela fosse nossa e não fosse dom, essa tentação vai sempre nos acompanhar. Essa tentação de a gente lidar com a vida, com a fé, com a esperança, com aquilo que é a nossa história, o nosso carisma, com aquilo que é inclusive a história de fidelidade de Deus para com seu povo, a tentação da gente se apropriar e usar disso como se fosse da gente, inclusive em detrimento das pessoas, inclusive para se opor a elas, para se impor a elas, para se sobrepor a elas, a tentativa de fazer disso um benefício próprio e essa arrogância de fazer-se dono da graça e dono dos critérios de Deus, essa tentação sempre vai nos acompanhar. E a pergunta que Mateus lança para nós é: de que lado dessa história a gente se coloca? E no domingo passado nós já aprendemos que não é uma questão de dizer eu estou deste lado. É uma questão de se deixar enredar pela parábola e de responder como os chefes do povo responderam, e enredados a partir dos acontecimentos da nossa vida e da maneira como a gente age, da maneira como a gente se relaciona com a vida e com as pessoas, a partir disso, o que nós podemos dizer de que lado a gente está? A gente se coloca como aqueles que recebem com alegria o dom da fé que nos foi dado, o dom da vida que nos foi dado, o dom do carisma que nos foi dado, o dom da esperança que nos foi dado, e a gente cuida disso e cultiva isso como quem cultiva uma vinha,
E a gente colhe os frutos disso, da palavra, dos sacramentos, do amor fraterno, e a gente oferece isso como alimento e devolve com gratidão isso ao dono da vinha? Ou a gente se arroga dono da vinha e começa a gente mesmo a determinar as leis a partir do nosso próprio arbítrio, e a gente começa a escolher quem pode e quem não pode usufruir desses frutos, e a gente nega a gratidão àquele que é o dono da vinha por seus dons, e a gente acha inclusive que matando o filho aquilo passa a ser nosso ao invés de ser dele. De que lado a gente está? Veja, é uma parábola escatológica no sentido de que ela tem consequências muito concretas no agora da vida. Afinal, o futuro e a esperança, quando existem, eles rolam em cima exatamente dos acontecimentos decisivos de todos os dias. A pergunta pela esperança será sempre a pergunta pela profundidade do agora. Mas é também, se esses forem os critérios definitivos sobre o sentido da nossa vida, o que isso diz sobre nós? Se esses forem os critérios derradeiros sobre se nossa vida foi um empreendimento que sim, valeu a pena, ou que não, foi um equívoco do começo ao fim, de que maneira a gente escuta essa sentença? E qual é a sentença que a história dá sobre nós? No fundo, a parábola dos vinhateiros, sobretudo para aqueles que exercem o serviço do cuidado da vinha, ou se quiser, da autoridade da comunidade, é uma parábola bastante constrangedora, porque nos obriga a pensar qual é realmente o sentido da pertença, o sentido do ministério que foi dado, o sentido do serviço que é desempenhado e com que espírito e de que maneira a gente, em última instância, vive e presta isso à comunidade. Vive e presta como quem cultiva, oferece e agradece, ou vive e presta como quem é dono, como quem se apropria e como quem inclusive põe para fora aqueles que não se adequam aos nossos próprios critérios? A resposta de Jesus é bastante clara. Cuidado, então, porque na verdade nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e foi o Senhor que fez isso? Ou seja, cuidado quando rejeita, porque nós somos seguidores não de um exaltado, nós somos seguidores de um rejeitado. E aquele que é seguidor de um rejeitado, de um crucificado, devia ter muito pudor e muito cuidado antes de pronunciar uma sentença de rejeição. Aquele que é seguidor de um condenado devia ter muito cuidado antes de condenar alguém. Então, cuidado com isso, porque diante dessa infidelidade, veja que não é uma infidelidade pura e simplesmente de não fazer o que foi mandado, porque eles fizeram o que foi mandado, eles cultivaram a vinha, mas é uma infidelidade de não devolver o dom e de não viver da vinha como um dom, mas de viver como dono dela. Não de prestar um serviço na vinha, mas de apropriar-se da vinha como sendo sua. Cuidado, porque se esse for o caminho, a vinha será tirada deles e será entregue a outros. E aí quando a gente vê, por exemplo, outros grupos, outras pessoas, outras identidades religiosas ou não, sendo muito mais fiéis a certos critérios e a certos fundamentos do Evangelho de Jesus do que as próprias instituições que se dizem herdeiras desse carisma, a parábola demonstra o quanto ela tem razão e o quanto ninguém pode se apropriar e dizer que é seu aquilo que é patrimônio da humanidade, aquilo que é dom de Deus, dito de outro modo, porque isso jamais terá dono e cada vez que alguém tentar se apropriar, isso vai lhe escapar pelos dedos e vai florescer nas mãos de outro. Que o Evangelho de Jesus nos questione no nosso modo de ser igreja, no nosso modo de ser comunidade, no nosso modo de lidar com essas realidades tão gratuitas da fé, e que sejamos, não como esses vinhateiros apropriadores de homicidas, mas como servidores alegres e agradecidos pelos dons que são dados e dispostos a fazer dessa vinha, dessa seara que é a fé, um motivo de fartura do dom, um motivo de gratidão pelo dom e não um motivo de nos apropriarmos e de nos sobrepormos àqueles que por acaso estão ainda para fora das cercas dessa vinha. Que essa vinha não tenha cercas, porque sendo de Deus, nela possa caber todos aqueles que nas travessias tão exasperantes da vida buscam um pouco de sombra, de frescor, de descanso e de alimento. E que assim
Dessa maneira, numa vinha aberta e grata ao dono dela pelos dons que ela oferece, sejamos cada vez mais seguidores daquele que os construtores rejeitaram, mas que para nós e na nossa vida se tornou a pedra angular. Paz e bem.